O Agora com Lacombe, formato perfil, está no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, porque nós vamos conversar com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, muitíssimo obrigado por nos receber aqui. Não é pouca gente, uma equipe enorme aqui no Palácio da Alvorada, no seu momento aí, raro momento de descanso. Eu queria entender um pouquinho como é que o senhor aproveita esse espaço aqui. Se é que o senhor aproveita, porque trabalha muito, mas tem alguns momentos que o senhor consegue aproveitar um pouquinho do que esse palácio oferece? Aqui tem tudo, tem coisa que eu nem sei que existe, como subsolo aí, sala de jogos, televisão, não dá. Você está vendo uma piscina aqui atrás que eu desliguei o aquecedor logo em janeiro de 2019. Custava caro, né? Eu sei que podia custar uns 10 mil por mês aqui, mas não dá tempo. Até num primeiro momento, eu não podia sair para fora aqui por causa dos drones, não pelas filmagens, mas por outros problemas que poderiam acontecer, até que foi instalado um sistema contra drones aqui. Então é uma vida atribulada, não reclamo, e o que me satisfaz é apenas uma coisa, é saber que se não fosse eu, quem estaria no meu lugar? Eu acho que todo mundo estaria sofrendo muito no Brasil hoje em dia. Quais são os momentos assim, que o senhor tem mais prazer como presidente da República? Eu digo assim, na lida diária, no trabalho como presidente da República, quais são os momentos que o senhor gosta ali de estar ali participando? Eu rodo o Brasil, inaugurando obras, e desde o começo eu adotei uma prática chamada parada inopinada. Ou seja, o helicóptero na reta, no retorno para o aeroporto, um vilarejo, uma cidade muito pequena, né? Muito humilde, a gente para conversar com o povo. Assim foi, por exemplo, em Missão Velha, no Ceará. É inesquecível. O que pediram para mim lá? Uma agência bancária. Falei com o Pedro da Caixa, ele botou uma agência da Caixa lá. Tá? Então, o sentimento do povo que tem para consigo é o carinho. Não só lá, com qualquer aeroporto que eu vá, qualquer evento que eu vá, tem muita gente, eu vou para dentro do povo. A segurança já sabe que não adianta querer me impedir, né, apesar dos riscos que eu corro, e me sinto muito bem estar agindo dessa maneira. Então isso nos conforta. Você pode ver, temos problemas, a inflação aí chegou nos 2 dígitos, no mundo todo. Obviamente, aumento do preço de combustível, de alimentos, do gás, e mesmo assim o povo está com a gente, porque sabe que eu estou fazendo o melhor de mim. E o que nós estamos pagando agora, o preço muito alto, né, é do pós-pandemia, que eu acho que, se Deus quiser, acho que acabou essa pandemia, é a consequência do fica em casa. A economia a gente vê depois, a economia está batendo na porta, está cobrando alto. E o Brasil é um dos países que menos está sofrendo com a questão da economia. Então, esse momento satisfaz quando você sanciona um bom projeto, tem um bom programa, você faz uma viagem, como eu acabei de fazer, para a região do Golfo, onde você é muito bem tratado, você discute muita coisa, e isso satisfaz. E também, me desculpa aqui, ser entrevistado uma pessoa como você também me satisfaz. Oh, presidente, muitíssimo obrigado. Bom, já que o senhor citou a viagem... Agora eu te quebrei. Não, fico muito feliz. As pessoas acham que nós somos amigos íntimos, presidente, que eu falo com o senhor todo dia, né, que eu sou amigo dos seus filhos, até do Eduardo tenho mais contato realmente, mas as pessoas acham que eu pego meu telefone, ligo para o presidente me liga, não tem isso, é a segunda vez que estamos nos encontrando. Né? Bom, o senhor citou a viagem ao Golfo, né, a Emirados Árabes, o que o senhor traz dessa viagem assim, de positivo? Olha, há um interesse muito grande deles de se aproximar do Brasil. Por exemplo, o grande problema deles é a segurança alimentar. E eles praticamente importam quase tudo que consomem. E eles não querem ficar apenas ligados com a Austrália, com os Estados Unidos. Interessa aprofundar essa relação comercial conosco. Então, a Tereza Cristina esteve presente num primeiro momento, Emirados Árabes, fez o contato. E essa questão, no meu entender, foi muito bem resolvida. Uma delegação deles brevemente virá para o Brasil, uma nossa também irá para lá, para firmar os acordos, assinar contratos. Também estive na feira de aviação, entrei lá no KC-390, tá? Eles estão interessados, né? Eu ajudo a promover o KC. Inauguramos uma embaixada em Bahrein, eles tinham reinaugurado a deles em 2018, porque fechou no governo passado, né? Isso é uma demonstração muito grande de afetividade, de carinho. Na última passagem minha foi pelo Catar. E na vez passada, não sabia, né? Quando você não pernoita num país desse, eles não se sentem prestigiados. Dessa vez pernoitamos, e todos os pernoites, todos, hotéis extremamente luxuosos, em torno de 40 mil reais a diária, foram
ofertado por eles, para toda a nossa delegação. Também a Acordo de Defesa foi firmado, foi conversado muita coisa lá. A questão de turismo também, o Gilson é um tremendo de um vendedor dessa área, né? Vamos inaugurar uma linha aqui para o Brasil e também vamos inaugurar linhas para a região amazônica. E sempre tenho convidado o pessoal a visitar a Amazônia, para ver como é que é. Eu tenho falado uma coisa que sou ironizado. A floresta úmida não pega fogo, pega o entorno. E por que a região amazônica cresceu tanto? Por causa dos incentivos fiscais. Cada governador falou, pega essa parte do meu estado. E essas áreas que mais pega fogo todo ano. Agora, existe desmatamento ilegal? Existe, mas não dessa forma como é dito por ele. Você não vê em áreas que não são regularizadas. Sim. Normalmente. Não é complicado você, né, multar alguém ali que não tenha posse, que não é o proprietário. Se a gente conseguir aqui a regulação fundiária, não tivemos nos primeiros 2 anos, né, com a mesa diretora, e agora com o Arthur Lira está bem encaminhado isso aí, você vai saber o CPF, né, de onde tiver aquele foco de incêndio, você resolve o problema. Agora, muita gente acha que apagar incêndio em alguns pontos da Amazônia, vamos lá apagar. Não, a Amazônia, ela é maior que a Europa Ocidental, pô. É uma enormidade, em torno de 4 milhões de quilômetros quadrados, é uma coisa fantástica, tá? E você não tem como conter isso. Agora, grande parte desses focos é o ribeirinho, é o índio, né, o caboclo, que toca fogo lá. Agora, existe fogo criminoso? Existe, fazemos o possível. E, obviamente, esse ataque contra a gente, né, é por questões comerciais. Agora, você não vê, como já te disse, o americano criticando a Califórnia, que pega fogo todo ano, o alemão criticando a origem da energia da Alemanha, que é fóssil, né, o francês falando por que os seus rios não têm mata ciliar. Isso daí só acontece com o Brasil. E você vê, é natural, brasileiros irem para fora e falar mal do seu país, por uma questão de interesse pessoal, política, né? Eu costumo dizer que a luta é pelo poder. Como eles não têm o que mostrar de bom, eles vêm inventar o que acontece de ruim no Brasil para poder se cacifar. Isso nos atrapalha sobre vários aspectos, né? Porque, por exemplo, Dubai, que o senhor conhece, na minha opinião, não tem nada demais. E recebe por ano em torno de 18 milhões de turistas. O Brasil recebe em torno de 7 milhões. Não dá para a gente entender como é que um dos Emirados, só Dubai, recebe 3 vezes mais do que todo o Brasil, com o potencial que a gente tem no turismo. E aí o ministro Gilson Machado realmente faz um belo trabalho. Por que a gente não pode receber mais, né? Você vê, você pega a Baía de Angra. Acho que todo mundo já ouviu falar. Eu conheço muito bem. Até já fui multado lá. Num dia que eu não estava lá. Ali eu tenho proposta de um sheik de investir $1 bilhão ali para ser transformado o que seria algo melhor que a Cancún. Agora, por que a gente não pode ir para frente ao projeto? Isso é um decreto que demarcou como estação ecológica de Tamoios aquela área. E quem revoga decreto ambiental é uma lei, não é um outro decreto presidencial. Então isso está parado. Nós podíamos estar faturando, Cancún fatura um pouco mais de $10 bilhões por ano. A gente podia estar faturando parecido com isso. E não temos como ir para frente no tocante a isso aí. Questões internas nossas, que é muito difícil você resolver. O aparelhamento do Estado não foi só de pessoas, foi com legislações também. A questão de reservas indígenas é outra coisa que merece um capítulo à parte, como sobrevoei agora há pouco a região do Vale do Rio Cotingo. Eu fui lá para ver exatamente o potencial, para confirmar o que haviam me dizendo. Sim, uma extensão de 12 quilômetros, cota 600 metros, você pode botar 5 hidrelétricas ali, você abastece toda a região norte e quase todo o nordeste, só com o Vale do Rio Cotingo. E por que você não pode levar para frente isso? Não falta empresa que ele construa isso lá. Porque é reserva indígena. Você pode ver, estamos aí trabalhando duro numa crise que se aproxima dos fertilizantes. Dependemos 90% do fertilizante que vem da Rússia ou da Bielorrússia para nós, no caso do potássio. Você tem potássio no Brasil, Foz do Rio Madeira, mas não reserva indígena, você não pode fazer nada. E agora você vê, o Supremo está decidindo sobre um futuro novo marco temporal. Consequência disso, o Supremo entender isso aí. Uma outra área equivalente à região sudeste vai ser demarcada como reserva indígena. E pela localização dessas áreas, vou inviabilizar uma outra área equivalente à região sul do Brasil. Ou seja, é o fim do agronegócio no Brasil. E não é só agronegócio, fim da nossa segurança alimentar também. Presidente, o senhor está indo para o último ano deste mandato, né? O senhor imaginava que
que seria tão difícil? Ou o trabalho de presidente, a função de presidente da República, ela é mais difícil ou menos difícil do que o senhor tinha imaginado? Olha, apesar de 28 anos de parlamento, alguma vivência de Brasil, 15 anos no Exército, eu não esperava que fosse tão difícil assim. 90% do que eu decido passa pelo parlamento. Tá? Privatizações de grandes empresas passa por lá. Tá? Concessões, muita coisa passa por lá. E a negociação não é fácil. Apesar de no passado nós termos aprovado, não foi no meu governo, foi em governos anteriores, o orçamento impositivo, 15 milhões para o parlamentar por ano. E depois o Congresso aprovou aí o tal de RP9, né? É um outro orçamento. Eu vetei, o Congresso derrubou, passou a ser lei. Em torno de mais... Foi esse que o Rodrigo Maia criou e agora reclama do RP9. Ele criou e se deu mal. E não sei por que ele critica, né? E agora, então, são mais 15 bilhões agora para todos os parlamentares, né? Eu acho que o parlamentar tem o direito de alocar recursos, sim. Mas mesmo dessa forma toda, você tem dificuldade em aprovar certas coisas lá. Quando você fala em precatórios, são dívidas que vêm desde o governo FHC, que de repente o Supremo Tribunal Federal fala o seguinte: o Bolsonaro tem que pagar esse negócio agora, eu quero pagar. Só que entra no teto de gasto, daí eu fico simplesmente inviabilizado para o ano que vem. Então, passou na Câmara, está no Senado, e digo mais, né? O pessoal usa como se eu não quisesse pagar dívida para pobres. Quem, porventura, tem até 600 mil para receber de precatório, vai receber de uma vez só. Quem tem mais de 600 mil para receber, aí sim, a proposta nossa é o parcelamento dentro do parlamento. Presidente, eu não quero criar mais um clima ruim, né? Mas o senhor acha que, de alguma forma, esses precatórios todos, nesse volume, acho que nunca tinha acontecido, chega a 90 bilhões, se não me engano, o senhor acha que, de alguma forma, isso foi proposital? De alguma forma, anteciparam sentenças para que o governo tivesse, de repente, esse mundo de dinheiro para pagar? Seria ingênuo se falasse que não. Está na cara que é para inviabilizar. Tá? Agora estamos buscando alternativas. Contamos até com alguns ministros do Supremo nesse sentido. Contamos com o apoio do Tribunal de Contas da União. Contamos com o apoio da Câmara dos Deputados. Está lá no Senado. Não sei como vai ser a negociação. Eu espero que seja aprovada, porque isso vai, inclusive, nos permitir a passar para R$400 o Bolsa Família, né? Que mudou de nome agora, é o Auxílio Brasil. Porque a inflação de gêneros ultrapassou 10%, chega a 40%, 50%. E a média do ticket do Bolsa Família está de 192. Nós queremos dobrar. A grande mídia, aquela parte que está o tempo todo batendo em mim, né, faz um estardalhaço, umas pessoas pegando ossos num caminhão. Realmente a cena é triste. E quando eu quero aumentar dentro do teto e com responsabilidade, essa grande mídia me acusa de querer fazer demagogia, de estar fazendo um plano eleitoreiro. Olha, pessoal, quem ganha 192 por mês e passa para 400, é um alento para ele, não é um plano eleitoreiro, é um plano para não deixar esses caras morrer de fome. Agora, quem tem votado contra os precatórios, quem permite isso aí? PT, PCdoB, PSOL, o Novo, esses partidos. Então é inexplicável o que acontece, mas estamos vencendo. Cada vez mais tem parlamentares que vêm para o nosso lado, não digo de todos os partidos, né? Aqueles partidos do centro, basicamente, que vão entendendo que nós juntos temos que ajudar o Brasil. Quando certas pessoas vão para fora do Brasil nos criticar, isso faz com que empresários de outros países não investam no Brasil, não venham curtir um turismo aqui no Brasil. Isso prejudica a gente. Faz com que o dólar não baixe, em consequência, reflexo no combustível, que tem reflexo na inflação, que tem reflexo no humor do cidadão, com razão. O pessoal perde poder aquisitivo. Então, essas questões todas, a gente vai toreando. Eu digo mais, foi um milagre, é um milagre eu estar vivo, um milagre eu me eleger, e é quase um milagre eu estar de pé até hoje no governo. Presidente, e o mais estranho é que esses partidos que agora se preocupam tanto com o teto de gastos, eles nunca se preocuparam antes. Então, o senhor diz, o Auxílio Brasil não é um plano eleitoreiro, mas eles temem um dividendo eleitoral que o senhor pode levar para as próximas eleições, obviamente. R$400 para quem não tem renda, para quem tem muita dificuldade, ajuda bastante. Quando eu paro nessas paradas inopinadas de helicóptero, que geralmente é lugar pobre, que é fácil questão que seja lugar humilde, né? A gente sente no semblante das pessoas
as suas necessidades. A gente tenta atendê-los. Não adianta você falar, vou criar empregos. Para essas pessoas, elas não estão preparadas para ter um novo emprego. São pessoas que têm dificuldade. E as pessoas que mais dizem defendê-las são que agora estão contra. Eu espero, obviamente, que o Senado aprove rapidamente isso, para que a gente possa pagar essa primeira parcela em dezembro, né? E deixemos para trás essa página. E venhamos, então, continuar trabalhando por outras coisas no Brasil. Você pode ver, mesmo durante a pandemia, carteiras assinadas, nós tivemos saldo positivo em dezembro de 2020. 21, estamos lá com 2,5 milhões de carteiras assinadas. Não é o governo que cria emprego, não sou eu que crio emprego. Eu ajudo, né, a não criar dificuldades. O que eu digo sempre à minha equipe, nós temos que facilitar quem quer empreender, quem quer produzir no Brasil, facilitar a vida dos patrões, para que possam empregar as pessoas. Agora, temos o problema dos informais, que com a política do fica em casa, de lockdown, de toque de recolher, medidas restritivas absurdas, algemando mulher em praça pública, caçando surfista no mar. Foram aproximadamente 38 milhões de pessoas que perderam o seu ganha-pão. Pessoas que trabalhavam de manhã para levar comida para casa à noite. E ainda não se readaptaram à volta do mercado. Trabalhamos nesse sentido. Daí te pergunta, né? O que aqueles 7 senadores da CPI fizeram para nos ajudar? Nada. Durante a pandemia ficaram em casa curtindo férias, não fizeram nada. Em controle remoto. De repente vem para cá, resolve joguinho de carta marcada com o ministro Barroso e lá o presidente do Senado, né? Resolve impor a instalação da CPI. E nós não acharam nada, porque não vão achar mesmo, porque não tem, mas sem um desgaste. O próprio pessoal da saúde passaram vários dias, até semanas, sem poder trabalhar corretamente, porque tinha que se preparar para depoimento na CPI. Então, esse problema nós temos. Mas eu digo para você, cada vez mais está se ajustando, o pessoal vai entendendo que não basta eu estar bem, você estar bem, que o Brasil vai estar bem. O Brasil estando bem é que nós estaremos bem. E é uma mudança de paradigma, Lacombe. Você está acompanhando. Se você pegar nossos ministros e comparar com os ministros outros que antecederam a eles, você vê a diferença enorme. O que estão fazendo na infraestrutura. Você pega, por exemplo, o Paraná. Em torno de 3.000 quilômetros de rodovias, nós estamos ali relicitando, né? Reduzindo em 40% o valor do pedágio, zerando o pedágio para moto, né? Duplicando quase metade disso em 7 anos. Você vê coisas fantásticas pelo Brasil todo, sem recurso. Grande parte do recurso vem da iniciativa privada. Quando você vê o modal ferroviário do Brasil, eu assinei aqui certos contratos no início de 2019 aqui em Goiás, termina agora no começo do ano que vem a nossa ferrovia Norte-Sul, 4.100 quilômetros, faltavam 1.500, mas o Estado atrapalhava, o dinheiro não é nosso, mas o Estado atrapalhava. O Tarcísio está sendo um gigante nessa área, estão fazendo o que eu chamo de costelas, né? A Transnordestina, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FICO, que é o Centro-Oeste, toda a malha paulista está sendo reativada, o Brasil está mudando. Você pega as estatais que davam dezenas de prejuízos, dezenas de milhões, dezenas de bilhões de reais de prejuízo, agora dão um lucro de dezenas de bilhões de reais. Mudou. Esse dinheiro ia para algum lugar, ia para o bolso de maus brasileiros. Isso tudo, você faz com que uma massa considerável de pessoas importando no Brasil aponte as baterias para cima de mim e quer a todo custo me tirar daqui, não interessa como. Atire o ano que vem, sem problema nenhum, tá? Pode até tirar, porque eu nem decidi ainda se eu vou disputar a reeleição ou não, mas não queiram causar um transtorno no Brasil, levar o Brasil para o caos, né, para a insolvência, quebrar o nosso Brasil. Eu te digo uma coisa fantástica, né? Eu estive no Bahrein. Imagina um retângulo de 12 quilômetros por 35, imaginou? Eu acho que não tem cidade no Brasil que tenha uma área igual a essa, todas são maiores do que essa. E como é que pode ser um país fantástico? Israel? Israel é menor que o estado de Sergipe. Israel não tem nada, nem petróleo, não tem nada. Eu costumo dizer, olha o que eles não têm, eu vejo o que eles são. Veja o que nós temos e o que nós não somos. Só em Roraima tu tem uma tabela periódica ali embaixo da terra. E você não pode fazer nada nesse país. Estamos buscando mudança. Conseguimos, né, depois de 2 anos de negociação, porque não é fácil as negociações, né, tem Ministério Público.
um montão de coisa. Vamos começar agora em março, né? Está autorizado. A primeira torre vai ser colocada agora em março para a gente puxar energia lá de Manaus para Boa Vista, que Roraima não tem energia. Dependia de Vem da Venezuela, né? Não vem mais, porque quebrou. A Venezuela conseguiu, mesmo sendo integrante da OPEP, né, tendo petróleo, conseguiu quebrar ali a sua petrolífera. Agora é termoelétrica. Acham a nossa inflação alta, eles estão com 1.500%. Eu sei que na Venezuela é a quinta maior inflação do mundo, né? Eu sei que é isso. Lá você pega um saco de dinheiro para ir buscar um pão, se você achar uma padaria. Deixar bem claro isso aí. Eu tive na Operação Acolhida, o mês passado, e você vê, chegam quase 500 pessoas por dia, a maioria mulheres e crianças. Muitas grávidas, que são mineradas ao longo do caminho, né? Algumas se prostituem até, fugindo da fome, da violência, da miséria lá na Venezuela. E é um país cujo chefe, né, que agora é o Maduro, continua tendo apoio do Lula aqui no Brasil. Então, você começa a ver essas questões, e o que eu penso? A gente não pode virar uma Venezuela. A gente não pode flertar com o que está parecendo em Argentina. Se bem que deram uma respirada agora, ganharam maioria no Senado, né? Continua em minoria na Câmara, mas parece que a Argentina está dando uma certa guinada, deixando um pouquinho à esquerda. Olha o Chile, tem um candidato à direita, até a fisionomia dele muito parecida com a minha, né? Que vai para o segundo turno, com chance de vitória. Então o pessoal deu uma mergulhada para a esquerda e está retornando rapidamente. O que eu quero para o Brasil não é eu ser reeleito, porventura vier candidato, é não deixar que a esquerda volte para o poder. Porque se voltar, será o fim de todos nós. Acabei de ouvir o Lula dizendo que vai fazer o controle aí das mídias sociais. Da internet? A internet, né? Mídias, internet. Eu não entendo, quando ele fala em controlar a imprensa de maneira geral, a imprensa não reage, acha tudo bacana, bate palma, não divulga, não dá satisfação de nada. Será que eles não entendem, se esse pessoal voltar agora, será para valer? O próprio Lula vem dizendo, onde erramos, né? Ele não só está em papel, bem como ele diz, na questão das Forças Armadas, onde erramos, não promover os oficiais generais por critério democrático. O que é o critério democrático? Ele vai escolher quem ele quiser, qual coronel vai sair general. Tá? Onde erramos? Não mudamos os currículos militares. Eles querem pegar o relatório da Comissão da Verdade, que é uma grande farsa, é igual o relatório da CPI, e botar dentro das academias militares. Então, por que eles miram muito os militares? Porque nós, militares, eu sou capitão do Exército, somos o último obstáculo para o socialismo. E olha o que eles me acusavam, de eu assumir, perseguir negro, perseguir mulher, perseguir LGBT, não sei, nada disso aconteceu, muito pelo contrário. Eu acredito, você vai dizer se eu estou certo ou não, que quem ajuda a manter a democracia no Brasil só muito mais eu do que qualquer um dos outros dois poderes. O problema é que há pessoas que nos dividem, né, o tempo inteiro. Então, acho que a humanidade, eu sempre falo isso, eu nunca fui ensinado a respeitar alguém porque aquele é um homossexual, mas você tem que respeitar, aquele é um negro. Eu respeite as pessoas, independentemente de quem são. Presidente, o senhor falou aí do belíssimo trabalho do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, acho que é inegável, até a oposição reconhece. O senhor já conseguiu convencê-lo a ser candidato ao governo do Estado de São Paulo? Ou... Existe essa possibilidade, né? Discutir com ele. Ele falou que aceita conversar. Ele é uma pessoa que já o entrevistei, ele já rejeitou emprego de R$200 mil por mês. Ele está fazendo isso com o coração. Nos momentos que a temperatura sobe, é natural no governo, ele fala, estou contigo até o último dia, não saia daqui. Né? Então o Tarcísio é uma pessoa fantástica, formado pela Academia das Agulhas Negras, pelo Instituto Ele até hoje é o maior CR do ITA, se não me engano. Do ITA não, do IME. Do IME. Aquela cabeça dele é fantástica, realmente. Né? Ele ficou 3 anos na Câmara, não conhecia o Tarcísio. Ele me conhecia, porque eu dava alteração lá, etc. Né? Mas não lembro do Tarcísio lá. Eu lembro dele, obviamente, na transição. Eu fui a terceira pessoa a entrevistar. Ele chegou, né? Comecei a conversar com ele. O que ele falou ali, é você agora. Tá? E está sendo realmente fantástico no Ministério da Infraestrutura, que no passado era foco de corrupção. Tá? Eu costumo, nas minhas andanças pelo Brasil... que mexe com grandes obras, né? Sim, tem 100, 200, 500, 1000 pessoas. Quem lembra o nome do último ministro da Infraestrutura? Ninguém lembra.
Quem lembra o último nome do ministro da Ciência e Tecnologia? Não lembra. Tá? Quem lembra que é antes da Damares? Ninguém lembra. Agora eles sabem o nome de quase todos os ministros nossos. Tá? Por quê? É um ministério que trabalha, que mostra a cara, que vai para cima. Tá? Estamos há 3 anos sem corrupção. Isso não é virtude, é obrigação. Mas nós nos prevenimos. Já detectamos possibilidade de malfeitos, né? Que nós resolvemos matar na origem essa questão. Né? Então a gente trabalha dessa maneira. Pode haver corrupção? Pode acontecer. Agora, se acontecer, a gente vai ajudar a identificar os culpados, né, e fazer com que ele seja realmente, que ele pague por esse seu crime. Agora, até o momento, não tivemos nenhum problema, 0 problema, graças a Deus. Isso nos dá, obviamente, né, uma projeção muito grande perante a opinião pública. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua relação com o Legislativo, com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados e o Senado. Acho que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, parece mais alinhado com o senhor, acho que o diálogo é mais tranquilo. Com o Pacheco já está um pouco mais difícil no Senado. Qual é a base governista hoje? Qual é a base que o senhor tem no Congresso Nacional? E é uma base confiável, o senhor acha? Não tem uma base como no passado. Tal partido vai ter tal ministério, banco oficial ou estatal. Não é essa base no passado. Tá? E no passado você pode ver, eu estava lá, 28 anos lá dentro. As coisas eram aprovadas com muita facilidade. Tá? A nossa base não é essa. A nossa base é o convencimento. Se você pegar os ministros políticos, você pega, por exemplo, o garoto João Roma. Tá? É um cara fantástico na área dele. Tá? E é um deputado federal. A Tereza Cristina, é do DEM, né? Mudou de nome agora o partido. Também é uma pessoa fantástica. União pelo Brasil, União Brasil. Não sei. O Onyx Lorenzoni, uma pessoa que 2 anos antes das eleições estava comigo. Então eu digo que ele é meu coringa, né? Tanto é que quando eu tenho que fazer alguma mudança, ministro, você vai para esse ministério que vou ter que acertar aqui. Está indo muito bem. Você pega, eu botei agora um senador na Casa Civil. É o ministério mais importante. É o Ciro, tá? Que faz a interlocução com o Senado e mesmo assim olha as dificuldades. Tá? Então, e alguns criticam, né? O cara está com o Centrão. Olha, são 513 deputados. Quase 300 são dos ditos Centrão. Se eu não conversar com eles, eu vou conversar com quem? Tá? Eu já fui do PP, já fui do PTB. Tá? Que são partidos do Centrão? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. É o nome pejorativo que deram a esse aglomerado de partidos. Né? Eu prefiro estar no Centrão do que no Esquerdão. Lá você não consegue nada, né? De bom para o seu país. Agora, é que eu digo, né? Tudo tem renovação. O pessoal pode renovar o presidente no final do ano que vem, governadores, senadores, deputados federais, estaduais. E quem se elegeu ano que vem vai poder renovar 2 nomes para o Supremo Tribunal Federal. O pessoal tem que ter paciência, né? Com calma. Lógico que eles dão demonstração de insatisfação, isso, no meu entender, é muito bem-vindo. Sou radicalmente contra o que fazem com essas pessoas que não digo nem que me apoiam, que tem uma linha igual à minha. Não quer dizer que se você defende as minhas bandeiras, você está me defendendo também. Tá? Mas completamente errado isso que acontece. Isso abala aqui o nosso sistema democrático. Você pode ver, caçar um deputado estadual de 400 mil votos do Paraná. Por quê? Com a causa. Faltavam 10 minutos para acabar as eleições de 2018, ele fez uma live. Olha, está acontecendo isso. E é verdade que ele falou, não foi nenhuma mentira. O nego ia votar e aparecia, apertava já aparecia o 13 lá. Várias pessoas, não falei isso na época, porque não. Eu estava, não sei, porque podia ter falado até, caçar um parlamentar e caçar mais 2 por causa disso. E olha que tem mais de 3 anos que eu não falo com o Francisquini, não tenho nenhuma amizade com ele, nada. Tivemos amizade, foi do PSL e caçaram o cara. E o recado que dão? Olha, houve disparo em massa também, aí foi outro caso, né? No meu caso, caçar a chapa Bolsonaro Mourão. Houve disparo em massa. Não temos provas? Não temos provas, mas se tiver ano que vem, vou caçar o registro e vou prender. Olha, ditadura no Brasil, enquanto eu for presidente, a gente não pode admitir isso aí. Agora, eu não quero aqui entrar numa briga com os caras, porque o confronto aqui leva a você mexer no dólar, mexer na bolsa, mexer no custo de vida do brasileiro, no preço do combustível. E a gente fica o tempo todo, eu jogando água fria.
onde a grande mídia, parte, né, diz que eu toco fogo exatamente o contrário. E tento acalmar o tempo todo. E não entro nessa bola dividida. Me coloco na pele do deputado Daniel Silveira, que esteve preso por 7, me coloco no lugar dele, sei o que ele passou injustamente. Tá? Agora, o que está servindo isso tudo para o povo? Eles entenderem, tá, para onde o Brasil estava indo, né? Quem são cada pessoa do meu ministério, da Câmara, do Senado, do Supremo, do TCU, do TSE, tá? Porque eu faço uma associação à passagem bíblica, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. O povo está cada vez mais amadurecendo. Espera, calma, vamos fazer a nossa parte, vamos reagir, se indignar. Sabemos de arbitrariedades que acontecem, são graves arbitrariedades, gravíssimas. Eu, muitas vezes, aqui fico me remoendo para ver o que eu vou fazer, mas as consequências dos meus atos podem ser pior para todo mundo. Você pode ver, quando fala em renovação, quem se eleger em 22, bota mais 2 no Supremo em 23. Dá para mudar o Brasil. Tá? Temos que ter um pouco de paciência. Alguns acham que me criticam. Tá? Eu não vou entrar nessa pilha. É o que eu tenho que fazer, porque tenho conhecimento e sei o melhor para o Brasil, mas não posso extrapolar. Que se eu extrapolar, eu acho que todo mundo perde. E alguns querem que eu extrapole. Agora, e não é só uma questão interna. Não vou falar nome de país ou países. Outro país, outros países têm interesse que nós aqui briguemos. Sempre quando aconteceu algo em qualquer outro país importante, outros países botam o pé lá dentro. E nós somos o celeiro do mundo. Não adianta você ver ameaça na televisão, né? Ah, a Europa não vai importar mais do Brasil por causa do desmatamento na Amazônia. Primeiro que é uma mentira. Mas vamos supor que fosse verdade. Eles vão comprar de quem os seus mantimentos? Vão importar da Lua, de Marte, de Saturno? Vão importar da onde? Se lá, além da inflação, bateu mais forte do que aqui, já existe em alguns casos, né, alguns locais, desabastecimento, como ficaria sem os nossos produtos? Então o Brasil é um país importantíssimo. Tá? E eu tenho feito o possível para a gente acordar a população e a gente dá esperança que dá para mudar. Você pode ver, quando você fala que o campo está comigo, sim, 90% do campo está comigo. Por que o campo está comigo? Por que o homem do campo está comigo? O que eu fiz para ajudar o campo? Vou te falar algumas coisas. Você não vê mais o homem do campo acordar, apavorado, tendo a notícia que foi publicada uma portaria do Ministério da Justiça e a sua fazenda ia ser terra indígena. Ou seria invadida. Foi outra questão do MST. Nós tiramos a gasolina deles. Muito estatal dava dinheiro para ONGs do MST. Cortei. Daí teve um órgão aí que falou, presidente, tem muita ONG boa. Eu falei, quando você faz uma quimioterapia, você mata a célula boa também. Você tem que tirar. O que mais também? Eles tinham a posse de arma de fogo para ter dentro de casa. Junto com o parlamento, fizemos a posse estendida. Ele pode montar seu cavalo, entrar num carro dele e andar em toda a sua propriedade armado. E se ele for CAC, ele pode comprar um fuzil 762. Por que não? A bandidada tem. Por que os homens de bem não podem ter? O que mais também? Conversei com o Ricardo Salles. Ricardo Salles, por que o homem do campo tem pavor quando chega alguém do IBAMA lá? O cara já chega multando. Olha, multa tem que ter? Tem que ter. Mas o primeiro passo é uma advertência. Diminui em 80% as autuações no campo. Tarcísio, qual o problema para escoar o que eles produzem, né? Está lá a BR-163, tem um espaço de 50 quilômetros no Pará, que toda época de safra, né? Leva 10 dias para você andar 50 quilômetros. Tarcísio, vou asfaltar. Asfaltou em 3 meses, que tem que ser em 3 meses, porque é época de seca. Então, estamos agora fazendo leilão de portos. Quantas vezes foi falar do Porto de Santos, estava na mão de tal grupo político, né? Inclusive denúncia de tráfico de drogas, etc. Né? Estamos partindo para privatizar o Porto de Santos. É uma arma política que tem na mão fortíssima, podia chegar a oferecer para tal grupo, né? Vocês estão comigo? Pega para vocês o Porto de Santos. E eu não quero nem saber o que acontece lá. Quem paga essa conta é todo mundo. Você pega Itaipu Binacional. Lá não sobrava quase nada, né? Se aplicava muito pouco em uma obra ou outra lá. O ano passado, 2,5 bilhões empregados de Itaipu Binacional no noroeste do Paraná.
extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu, terminaremos no abril, maio do ano que vem a segunda ponte com o Paraguai. Nas próximas semanas vou participar lá da assinatura do óleo de serviço da terceira ponte, que está lá em Porto Murtinho. Tá? 40 municípios são atendidos naquela área. Tá? Então, é uma coisa fantástica que acontece. Tá? E um bom relacionamento nosso com alguns governadores, não posso ter com todos, né? Porque o interesse pelo poder é muito grande. Apesar de eu ter ajudado todos os governadores, nenhum governador deixou de arrecadar mais do que esperava sem a pandemia, nenhum governador deixou de pagar o 13º, nem prefeito, não atrasou folha de ninguém, e assim mesmo muitos criticam o tempo todo e tentam boicotar a gente porque eles têm influência em votos de seus parlamentares dentro do parlamento. Bem, então isso é uma panorâmica geral do que a gente faz e o que está fazendo para mudar o destino do Brasil. Bom, o senhor citou aí o caso do Daniel Silveira. Eu entendo perfeitamente o que o senhor diz. É difícil a gente falar sobre STF, decisões do STF, mas a gente tem, por exemplo, o TSE também. O senhor citou aí o caso do... Não provamos que houve disparo em massa de mensagens eletrônicas, mas sabemos que houve e na próxima não perdoaremos, mesmo que não haja provas, foi o que a gente entendeu. A gente tem também o caso do Alan dos Santos, jornalista do Terça Livre, que está com um pedido de extradição dos Estados Unidos para o Brasil já feito. O senhor acompanha de alguma forma esse caso? É algo que o incomoda também, o que está acontecendo com ele? Fiquei 8 dias fora, informação que eu tenho, está lá na Justiça. Mas já teve algum problema lá, estou sabendo. Tá? Vou me inteirar depois melhor do que está acontecendo. Mas a informação que eu tive é que nesses acordos de extradição tem lá as circunstâncias. E essa, né, da acusação que pesa sobre Alan dos Santos, não se enquadra para extradição. Então é uma detenção judicial, o ministro vai cumprir, mas ele pode botar no final do seu relatório, né, dizendo um óbvio que não se enquadra na legislação, né, naquele acordo de extradição que temos assinado com os Estados Unidos. Isso é um vexame para nós, porque vai chegar lá nos Estados Unidos e vão negar. E afinal de contas, né, aqui, por exemplo, qualquer pedido de extradição, eu vou refletir do que está acontecendo. Tem que se enquadrar primeiro na legislação. Se enquadrar, a gente não vai acertar. Você vê, ao contrário, fez o Lula no final de 2010, onde ele resolveu manter aqui o Cesare Battisti. Tá certo? Que foi uma decisão... O que o Supremo disse? Que a adesão caberia ao chefe do Executivo. E agora, unilateralmente, o ministro disse que cabe a ele essa questão. E eu não vi crime em Alan dos Santos, a não ser ele ser, às vezes, um pouco mais acalorado nas suas opiniões. Vamos falar do caso da indicação também do André Mendonça. Agora, você vê, no passado, ninguém se preocupava com os nomes que iam para o Supremo, se era bom ou não. Hoje em dia é uma marcação, pressão enorme. Agora, aqui eu digo, né? Eu indiquei o Cássio, no meu entender, o que eu conversei com ele, já conhecia há 2 anos ele, pautas conservadoras, entre outras, ele faz o papel dele. Não logicamente, ele não está subordinado a mim. Né? Você pode contestar algum voto dele lá dentro, tudo bem. Estou indicando o André agora, que é um compromisso de campanha, né? Indicar uma pessoa qualificada, juridicamente, e evangélica. Foi um compromisso que eu fiz com 40% dos evangélicos do Brasil. Não sei porquê. E aí vem Davi Alcolumbre. Qual era o Davi? Não sei qual era o Davi Alcolumbre, que inclusive, nos 2 anos que ele foi presidente do Senado, ele foi muito proativo, ajudou muito o governo. Mas ajudou mesmo. Não vou negar isso daí. Lógico, de vez em quando dá uma... Se não se acerta é uma coisa, mas 90% das vezes que o presidente Davi Alcolumbre, ele foi nota 10 lá. De repente ele resolveu, que é pessoal dele, né, não pautar o nome do André. O que tem que ser feito? Eu não vou falar que o Senado tem que fazer, né? Mas eu faria. Pauta, e não é a favor, trabalha pela rejeição do nome dele. A votação é secreta. Agora, o que fica no ar aí? Seria algo pessoal do André? Do André não, do Davi Alcolumbre, ele quer outro nome? Não sei. Tá? Alguns acham que ele tem bronca com o evangélico. Eu quero crer que não. Tá? Agora, tem que ter uma saída para isso. Eu vou tentar falar com ele, como sempre, né? Tentar falar com ele, tentar demovê-lo depois de... Estamos indo para 5 meses aí que isso está parado. Imagine a angústia do próprio André. E o André é uma pessoa qualificada, lá da AGU,
pô, tem uma cabeça brilhante, foi ministro da Justiça, foi ministro da Advocacia Geral da União. O senhor não vai ceder? Não pretende indicar outra pessoa? Não é questão de ceder ou não ceder. Eu acho que esse nome é excelente. Eu acho para o Brasil, não é para mim não, é para o Brasil. Provavelmente o nome dele seria aprovado, é o que tudo indica, porque senão, senão já teria sido marcada a sessão de sabatina dele. Né? O André é uma pessoa humilde, por coincidência, olha só, ele é do Vado Ribeira. Eu sou criado em Eldorado Paulista, Vado Ribeira, ele é criado em Miracatu. Ele é de Miracatu. Uma pessoa humilde, perdeu o pai muito novo, estudou muito, tá? Se empenhou, se dedicou. Você vê muita gente humilde que atinge o sucesso pelo seu próprio esforço, né? E para ele seria o máximo estar no Supremo. Obviamente, né? Até eu quero estar no Supremo, né? Imagine ele. Tá? Então, há um sentimento de frustração, em parte, né? Do lado do André, mas eu acredito que o Senado vai aprovar o nome dele, os senadores lá, a grande maioria vai dar o positivo e todos nós vamos ganhar com o André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. A eleição do ano que vem, a eleição para o Senado tem um caráter talvez de maior importância? Para mim tem. Tá? E o que acontece? Eu joguei quando era garoto aí, War. E sempre quando eu não perdia a primeira jogada, eu ganhava o jogo. É um negócio de estratégia e paciência. Eu tenho paciência. Tá? Então eu tenho conversado com o Valdemar da Costa Neto, uma conversa altíssimo nível. Resolvemos, em comum acordo, adiar a assinatura da possível filiação minha. Ele reuniu o partido em Santa Catarina, deram carta branca para ele acertar tudo comigo. E tínhamos algumas coisas, alguns obstáculos para tirar do caminho. Tínhamos meia dúzia de estados onde o PL tá ligado com a esquerda, com o PT. E tinha São Paulo, que está ligado aí com o vice do Dória. E nós queremos ter um candidato a São Paulo. São acho que mais de 30 milhões de eleitores lá, não podemos deixar abandonado isso aí, nem deixar para resolver mais tarde. Parece que vamos resolver agora. Estou conversando com o Tarcísio, né, nosso ministro da Infraestrutura, que deve, não está batido o martelo ainda, né, deve aceitar disputar o governo do Estado de São Paulo. Eu acho que São Paulo ganha com o Tarcísio. É um gestor comprovado, tem responsabilidade, um cara sério. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Ah, ele não é paulista. Eu me elegi deputado federal pelo Rio sendo paulista, né? E não sendo do Estado. Então, acho que ganha todo mundo com esse nome já testado aqui, aprovado por todos nós. Para a gente terminar esse bloco rapidamente, todas essas pessoas que se elegeram coladas ao senhor, aproveitando-se da sua imagem, o senhor acha que elas pagarão por isso no ano que vem, nas eleições? Olha, se não me engano, foram 54. Claro, e apoiaram e o abandonaram. Tem uns 8 aí que realmente se insurgiram, mas do nada. São pessoas que já tentaram ser vereador até pelo Brasil, não conseguiram, pegaram uma onda, fizeram seus, né, colaram minha cara no santinho, gravaram comigo e depois, quando chegaram no parlamento, acharam que está resolvida a situação deles, né? O mandato é eterno. E não é eterno. Alguns deles já estão se mostrando arrependidos. Tá? Eu, por enquanto, não recebi apenas sinalizações. Agora, não dá para você ter no seu partido pessoas que agem dessa maneira, porque o que falta é a gratidão. Tá? Eu não foi por acaso, ao longo de 28 anos de parlamento, tá? Eu, no final de 2014, resolvi disputar a presidência e ralei 4 anos, andando pelo Brasil todo, nos primeiros 2 anos sozinho. Né? Aconteceu, tem história fantástica para contar para vocês aqui. Então não foi assim, porque o cara tem 1,85 m, tem olhos azuis, não sei o quê, vamos votar nele. Não, tem uma história que eu preguei na minha andança pelo Brasil e também dentro do parlamento brasileiro. Eu comecei a aparecer muito em 2010, quando apareceu aquela história de um kit, né, que queriam botar a goela abaixo nas criancinhas em sala de aula. Eu me insurgi contra aquilo e daí eu despertei a atenção do povo cristão, em especial aí o evangélico, né, ou o católico mais aguerrido, e nós começamos a mostrar para onde o Brasil estava indo e mostrar realmente com substância, não é da boca para fora. E o pessoal foi se apaixonando pela maneira de eu ser. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rápido. Eu tenho um recado para você. Na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre eleições no ano que vem. Até já.
Todo mundo sabe que a Black Friday é uma luta constante para oferecer o melhor para os clientes. E nisso, a Havan é imbatível. Uma empresa que luta para trazer muito mais do que ofertas incríveis. O dia da Black Friday é só amanhã, mas na Havan as promoções já estão valendo. Você pode conferir tudo o que a Havan separou para essa Black Friday apontando o celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. O site é fácil de acessar e seguro para comprar. É perfeito para você. Tem várias ofertas que são um verdadeiro nocaute. E a Black Friday Havan tem benefícios que você nem acredita. Toda loja está com pagamento em até 10 vezes, sem entrada e sem juros. E com o cartão Havan, você ainda pode comprar agora e só pagar no ano que vem. Já pensou? Comprar com preço de Black Friday e só pagar em 2022? É por isso que a Black Friday campeã é na Havan. O Agora com Lacombe formato perfil está de volta, hoje aqui do Palácio da Alvorada, conversando com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, eu deixei para esse último bloco um papo, um pouquinho mais atenção sobre eleições presidenciais. Então, o senhor deve ir realmente para o PL, ainda cogita PP, PTB ou está decidido pelo PL? Quais devem ser as coligações, os acordos? Olha, eu tenho um bom relacionamento, obviamente, com o PL, está quase certo. Tenho também com o Ciro e com o Arthur Lira, do PP. Tá? Tenho também no Marcos Pereira, e, entre outros, né? E está polarizado, né? Hoje em dia, eleições, né? Eu e o PT do outro lado. Então, não dá para compor com os dois. Os partidos têm que decidir. E acredito que haverá um certo equilíbrio nessa questão. Então, se houver candidato realmente, acho que a sorte está lançada e até o momento não existe, no meu entender, possibilidade de terceira via. Por que a Aliança pelo Brasil não foi para frente, não conseguiu sair do papel? Muita burocracia. Tá? É demais. Colher uma assinatura, depois você tem que reconhecer firma, cada cartório diferente do outro. Os cartórios, mais da metade das assinaturas não reconhece. No passado era muito mais fácil. Se eu tivesse pensado lá atrás, tudo bem, mas não foi possível. Então, a Aliança... Mas a ideia de ter um partido criado pelo senhor... Não, a Aliança vai continuar, mas obviamente, pela nova legislação, né, esses partidos não têm direito a nada. Tá? Não tem tempo de televisão, nem se alguém, porventura, for para esse partido, não tem direito a nada. Terá que disputar uma nova eleição lá na frente, sem fundo partidário, sem tempo de televisão. Então, a gente fica aí numa situação de não discutir mais esse assunto. Esquece, não deu aliança, não deu certo, e vamos ter que colar num partido agora, fazer um melhor casamento possível para a gente continuar levando avante, né, aquelas bandeiras que assumimos em 2019 por ocasião da minha posse. Presidente, quando o senhor vê essas pesquisas eleitorais, né, que apontam Lula vencendo no primeiro turno, Lula como o Guilherme Fiuza diz, com 374% das intenções de votos, cada dia sobe, está chegando a 400%. O senhor se sente como? O senhor passeia pelo Brasil todo, tem sempre contato com as pessoas e o Lula não bota o pé na calçada. O senhor desconfia? As pesquisas de 2018 diziam que eu não ia passar para o segundo turno. E se passasse, perderia para qualquer um. Mostrou-se exatamente o contrário. As pesquisas não funcionam. O que sempre aconteceu no Brasil? Muitos eleitores falam, não vou votar em quem está perdendo, ou quem vai perder, e votam em quem está na frente nas pesquisas. Isso não está funcionando mais no Brasil. Acabou essa ideia de pesquisa. Pesquisa virou chacota, virou piada. O Datafolha é um exemplo claro disso aí. Ninguém acredita em pesquisa, ponto final. Agora, o meu caso, qualquer lugar que eu vá, sou bem recebido. Qualquer lugar. Tá? Até nas minhas saídas não programadas de moto aqui em Brasília, a gente vai para a comunidade pobre, né? Para nas ruas, o pessoal trata bem, conversa. Qual é o risco que a gente corre com o PT, com o Lula voltando à presidência? O senhor consegue pensar nisso ou o senhor evita esse tipo de pensamento? Olha, todo mundo vai perder, até quem, porventura, votar no PT. Não tem como você fazer milagre na economia. Né? E eles, no meu entender, vão voltar para aparelhar de verdade tudo no Brasil, de modo que eles não saiam mais do poder. Esse é o meu entendimento que eles vão fazer, dado o que eles têm falado, dado o que fizeram e o que têm falado também, a começar pelo controle social da mídia,
a promoção dos oficiais generais por critério democrático, a aproximação que eles têm com esquerdas no mundo todo, olha o que eles fizeram com o nosso recurso do BNDES no passado, o aparelhamento de Petrobras, de Caixa Econômica, de Banco do Brasil, isso vai ser uma constante, né? Eles vão implementar isso para valer, no meu entender, e eles não saem mais do poder. No meu entender, todos nós perdemos, perde a democracia, e cada vez mais nós perderemos nossa liberdade no Brasil. Nós temos, no fim das contas, presidente, duas ideias que ficam, né, batendo uma contra a outra, que é o grupo, por exemplo, do Lula, que adora o Estado, que defende o Estado, que acha que o Estado é o grande resolvedor de todos os problemas de todos nós, né, o fomentador de crescimento e desenvolvimento, e do outro lado, pessoas como o senhor, que aliás, o senhor não era tão liberal assim. Eu era estatizante. Mas hoje o eu senhor não é. votei quase tudo contra a privatização. Eu mudei, eu vi a realidade. Mas o que deu? Porque o senhor percebe o que deu certo no mundo? Percebi que no mundo, as minhas viagens pelo mundo, contato com outras pessoas, né? Percebi que realmente eu estava no caminho errado. E estou fazendo, me entender, o máximo de mim nessas questões aqui. Alguns acham que privatizar é botar a empresa na prateleira e vender. Não, é uma burocracia enorme. Muitos estatais têm que passar pelo parlamento, como os Correios está sendo discutido lá, para a gente atingir esse objetivo. Nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Quanto mais Estado, mais você perde. Até você pode ver, né? Até pouco tempo atrás, quem tinha telefone? Ninguém tinha, porque era Estado. Quando deixou de ser, todo mundo passou a ter. Você pode ver, o pobre hoje tem telefone celular, porque ele é privado. Já não tem de qualidade, saúde e educação, porque é Estado. Bom, se o PT voltar, a gente sabe bem o que aconteceria. E se Sérgio Moro chegasse à presidência, o que o senhor tem a dizer de Sérgio Moro? Eu não sei o que fazer de projeção. Eu paro do princípio, lá, como que eu não fico sem dormir por causa disso. Né? Se tiver que voltar, se tiver que ser presidente, que vai ser. Agora, o Sérgio Moro, eu quero só ver uma coisa. O Sérgio Moro em cima de um caminhão de som falando para 2.000 pessoas. Só isso, mais nada. Ele não consegue conversar com as pessoas. E outra, ele está juntando ex-ministros meus, parece que é um recalque que ele quer tirar, né? Eu não vou desejar boa sorte para ele, porque sei que o Brasil não estará bem com ele. Mas o que acontecer, que o povo decidir, as consequências o próprio povo vai sentir. O senhor teme, diante de tudo que nós estamos vivendo, que as eleições do ano que vem sejam umas eleições num clima de guerra e, eventualmente, de guerra suja e desonesta? O senhor participará de debate, estará disposto a participar? O que o senhor imagina que está por vir nessas eleições? Eu pretendo participar de debates. Não pude participar na última, que estava em convalescença. Mas da minha parte não vai ter guerra. Eu tenho 4 anos de mandato para mostrar o que fiz. O Lula vai ter 8 dele, mais meia dúzia da Dilma, que ele participou também. Então nós temos o que mostrar. Agora, não posso aceitar provocação. Coisas pessoais, tá? Porque daí realmente você foge da finalidade de um bom debate. E eu espero que as televisões que porventura forem organizar os debates, que leve à risca bastante essa questão. É para falar sobre o meu mandato, até a minha vida particular, fica à vontade, mas que não entre coisa de família, de amigos, porque vai ser algo que não vai se levar a lugar nenhum. E o senhor teme, de alguma forma, o bombardeio de grande parte da imprensa, que se tornou quase que ali um partido político derrotado nas eleições, e o combate diariamente? Vai continuar, não há a menor dúvida, né? Eles perderam muito comigo, não é que eu fui malvado com grande parte da imprensa, é que eu quero usar o dinheiro em outra área. E eu tenho dito para jornalistas, no começo do meu mandato, fiz vários cafés da manhã com 20, 30 jornalistas. Eu falava para eles, se o Brasil for bem na economia, você não precisa do Estado. Vocês vão ter os seus anunciantes na iniciativa privada. Vai ter dinheiro para todo mundo, não precisa ficar em cima do Estado. Só que parte da mídia ficou mal acostumado com o dinheiro público. E a gente ouve dizer, jornalista que conversa comigo, né? Fala, olha, o meu jornal, a minha televisão diz que só tem notícia ruim mesmo. Se quiser notícia boa, vai ter que pagar. E agora, o nosso governo, toda semana, tem 1, 2, 3 entregas que dá para fazer matérias excepcionais junto à grande mídia. Mas não faz. Não faz, exatamente tentando desgastar, né? Esperando a volta do PT. E eu sei algumas negociações que já acontecem, né, com o candidato do PT, oferecendo coisas para a mídia, para partidos políticos, né? Já dividindo o poder com essas pessoas. Daí vem a força
desse candidato junto à mídia, se não falam bem dele, pelo menos não atacam. Presidente, para a gente encerrar, bom, as eleições, a campanha começou muito cedo, a gente está olhando muito à frente, as eleições são daqui a um ano. Em ano de eleições, normalmente, nada anda, né? Tudo fica mais complicado, a barganha cresce, é muito difícil. Quais são os grandes desafios do senhor no ano que vem? A gente tem aí em discussões reformas importantes, administrativa, tributária, tem a reforma política que está meio esquecida, mas que também é importante, combate à inflação. Como é que o senhor imagina que vai ser o ano que vem, que é um ano de eleições e com muitos desafios para o país? É natural o parlamento parar, ficar em marcha lenta aí. Mas a vida continua. Tá? Nós temos desafios, a inflação com 2 dígitos. Consequência do fica em casa, né? A economia a gente vê depois. Estamos ultimando esforços para aprovar a questão dos precatórios, para atender os mais necessitados, para poder fazer com que o orçamento nosso, que é pequeno, ele seja efetivado por ocasião do ano que vem. As reformas, cada dia que passa, fica mais difícil de ser aprovadas. Mas espero que a administrativa caminhe ainda esse ano e se conclua no início do ano que vem. De novo, aquela conversa, a gente tem que diminuir o tamanho do Estado. Sim, essa reforma administrativa não vai prejudicar nenhum servidor atualmente, é para os futuros servidores. Tá? Agora, nós fizemos muita coisa, como a lei da liberdade econômica. Quando você fala até no auxílio emergencial, para que foi para 68 milhões de pessoas, isso ajudou a mexer a economia o ano passado. Auxílio para as empresas também. Auxílio para as empresas, Pronamp. Das negociações também, Pronamp, o BEM. É uma infinidade de programas que nós fizemos que ajudou. Nós desburocratizamos, desregulamentamos muita coisa. Agora, a pandemia realmente foi um golpe na gente. E tem gente que não consegue enxergar que o mundo todo sofreu, está sofrendo com isso. Então, o nosso trabalho é mostrar a verdade cada vez mais para a população e mostrar também o que pode acontecer se a esquerda voltar. A esquerda não deu certo em nenhum lugar do mundo. Não vai ser no Brasil agora que vai dar certo. E também, né, eu acredito muito em Deus e acredito que a população cada vez mais entende que o Brasil não merece, né, colocar em xeque a sua liberdade, que nós ainda vivemos. Peço paciência, pode ter certeza que eu jurei da vida pela minha pátria, não foi da boca para fora. Se preciso for, eu farei isso para o bem do nosso país, pela nossa liberdade, que é o patrimônio maior que nós podemos ter aqui no Brasil e que se encontra ameaçado no momento. Presidente, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela entrevista.